Bem, de fato, realmente ele tem um trabalho e ele tem razão nesse ponto, onde foram feitos alguns recortes a propósito do artigo dele para serem utilizados como alguém que se posicionasse absolutamente contra cotas. Não é propriamente nesse sentido o artigo de fato. De fato, o que ele mais ou menos me parece propor é que as cotas sejam uma porta de entrada, mas é preciso se criar uma porta de saída, e com isso eu concordo. Eu acho que é preciso que haja uma porta de saída. O grande problema é que nós não temos tido, de fato, uma vontade política efetivamente ativa para que as cotas um dia deixem de ter a sua necessidade. E ele, até num ponto da fala, diz: Eu sou a favor das cotas e elas precisam ter um prazo, devem perdurar enquanto elas forem necessárias. O que falta, de fato, é justamente um ativismo jurídico, jurídico não, legislativo, no sentido de que existam promoções que possam fazer com que um dia haja esse equilíbrio, que é o que é buscado pelas políticas públicas nesse sentido, pelas políticas de ativação social, de equilíbrio, para que essas pessoas possam não precisar mais das cotas, não é? Há um fato que precisa ser explorado. Nós, e eu me incluo nesse lugar, não queremos cota, nós não desejamos a cota, nós carecemos dela como um fator de justiça social que precisa ser promovido. À medida em que houver uma atividade intensa em que elas possam ser dispensadas, significará que nós estaremos num cenário de fato produtivo, positivo e profícuo de equilíbrio, onde todos nós sejamos de fato recebidos de maneira igual, porque teremos origem igual, porque conseguiremos nos equiparar, né, nesse pêndulo, nessa balança que tem-se. Então, eu acho que nesse aspecto ele me parece ter ido bem de usar a cota como um elemento necessário, mas que é preciso que existam políticas para torná-la desnecessária. Isso é óbvio, isso é o que todo mundo tem ponteado, tem ladeado, e é o aspecto. É isso mesmo que nós queremos. Mas enquanto isso não acontece, essas campanhas, esses elementos, esses ditames precisam ser mantidos, porque não há um outro caminho para o equilíbrio por enquanto, senão dessas imposições, e a cota é uma delas. E eu acho também que a fala dele promove um outro elemento, Fabiola, que é de se posicionar, ou pelo menos tentar se posicionar, como alguém antirracista. Pelo menos é o que ele está tentando. Na hora em que ele fala, tenta diferenciar racismo reverso de discriminação reversa, me parece que é esse o ponto. De fato, as duas terminologias existem. No Brasil, eu acho que houve uma significação maior da questão do racismo reverso como algo que não pode existir, à medida em que a figura do racismo demanda poder, não é, sobre a questão do colonizado em relação ao escravizado, aliás, do colonizador em relação ao escravizado, do colonizador em relação ao colonizado, do colonizador em relação a quem foi feito escravo por poder que havia nas mãos dele. Então, olhar para a terminologia racismo reverso e imaginar que alguém que não passou por essas demandas, que não foi aquebrantado, não é, politicamente, socialmente, institucionalmente por essas demandas, dizer que vem sofrendo racismo é algo que é difícil realmente digerir. Agora, quando ele tenta emplacar, né, uma terminologia que não é dele, que já existe, que é uma discriminação reversa, aí ele parece tentar criar um mecanismo para dizer que seria possível, sim, que pessoas fora do contexto do racismo, fora no contexto deste tipo de preconceito que foi tão estribado na nossa história brasileira, poderia, sim, sofrer alguma forma de prejuízo discriminatório. Eu não descarto essa possibilidade, mas eu acho que socialmente, dentro do nosso cenário, essa não é uma discussão hoje tangível, hoje plausível, à vista daquilo que vivemos, à vista da discussão que temos tido, à vista daquilo que esse governo, inclusive, se compromissou em diminuir, como alguns outros no passado fizeram, talvez com menor sucesso, e esse tem aí tentado algum mecanismo nesse aspecto. Então, essas políticas sociais para falar da inexistência de uma reversão na hora do preconceito e discriminação, sobretudo com as populações que sofreram muito com isso, como os negros e os indígenas, por exemplo, os povos originários sofrendo, inclusive, muito na disputa pelas terras que têm, ela não deve ser alguma coisa adjetivada, aquilatada. A gente deve, me parece, banir mesmo isso, e eu acho que ele tentou se ajustar e se corrigir nesse aspecto. E aí eu volto um pouquinho numa fala do Josias, que, de fato,
em uma situação normal, Paulo Gonet não seria o nome, existem outros nomes, disse isso aqui no começo, mas me parece que na hora em que essa seleção foi feita, talvez ela tenha sido feita justamente para criar alguma forma de entrega política, né? De trazer para um cargo alguém que a direita aprovasse, já que na outra posição, e me parece que agora fica muito claro que essa decisão já era uma decisão muito tomada lá no passado, nós teríamos a figura do Flávio Dino. Mas no ponto, voltando aqui da figura que foi feita, da pergunta que foi feita pelo Comparato, e eu acho que aí agora ele bateu pesado, e de fato, agora Paulo Gonet está respondendo questões um pouco mais sensíveis, está precisando mostrar que veio, ele trouxe uma articulação muito importante e surpreendente por conta de que Paulo Gonet é uma indicação do presidente da República e Comparato é da base governista, mas surpreendentemente mostra trazer um assunto que precisa ser ventilado, que a sociedade quer ouvir e saber de quem vai ser o líder da PGR, de como é que serão as condutas nesse sentido. E na hora em que ele se mostra agora claramente favorável à manutenção e posição das cotas, claramente favorável a políticas que possam diminuir e eliminar as questões do distanciamento racial, ele começa a tentar se enquadrar naquilo que me parece ter sido o objetivo ventilado pelo governo atual.